Cura e caça. Casa de Eliana. Neia olhou por cima do ombro novamente enquanto Vanisa se afastava. A demonia sádica estava saltitando para longe do jeito que ela sempre fazia quando estava feliz. Era completamente bizarro, mas de alguma forma parecia vir tão naturalmente para a mulher que nunca ocorreu a ninguém questionar. Neia reconheceu isso como uma indicação de alguma forma de felicidade, e ela supôs que isso era bom. Enquanto sua escolta demoníaca desaparecia, Neia seguiu o puxão suave da enfermeira em sua mão. Ela respirou fundo enquanto seus arredores passavam diante dela. As paredes tinham murais em abundância e eram pintadas em cores refrescantes. Luz azul, suave como a do reflexo da luz na água, era emitida por pedras encantadas com feitiços de luz contínua especializados. O chão era um mármore de cor creme de corte magnífico. Em poucas palavras, tudo tinha sido projetado com as palavras beleza e tranquilidade em mente. Não havia nenhum som angustiante para ser ouvido, apenas o suave bater de seus pés caindo na pedra. A enfermeira acariciou sua mão enquanto Neia a alcançava, caminhando ao lado da mulher elfa em vez de atrás dela. Neia não sabia para onde estavam indo, mas ela não estava com vontade de questionar. Oh Deus! Skana sabe que estou aqui agora, ela não pode ser mantida no escuro para sempre. Como eu explico isso a ela? Neia se perguntou com pavor. Enquanto esse pensamento desaparecia, a enfermeira chegou à outra porta. Lá ela parou e se virou para olhar Neia nos olhos, a arqueira de olhos loucos, destruidora de quebradores, cavaleira de dragões, conquistadora de cidades e a ruína de paladinos caídos, a própria paladina negra. Nunca foi alguém que se esquivava dos olhos de outra pessoa. Então ela olhou para o olhar da enfermeira por sua vez. Antes de entrarmos, eu queria que você soubesse algumas coisas. A mulher elfa disse suavemente, sua voz era suave como veludo na mão, e Neia acenou para ela prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com você, eu nem vou fingir que eu poderia entender. Dado tudo o que você fez, testemunhou, e tudo o que foi feito com você, todos nós conhecemos as histórias e lendas, mas a primeira coisa que você deve saber é: você não é fraca por estar aqui, não é fraqueza dormir quando cansado, fazer curativos em uma ferida, ou morrer quando muito velho, então não é fraqueza buscar ajuda quando ferido aqui. Ela disse e tocou sua palma na testa de Neia. A segunda coisa que quero que saiba é: o que quer que tenha passado, o que quer que tenha acontecido, não foi em vão, estou viva por sua causa, você me tirou daquele pesadelo, e enquanto eu viver, sempre serei grata, você é minha heroína. Ela disse, e apertou a mão de Neia firmemente, eu nunca pude agradecer antes, então, obrigada. Neia começou a tremer um pouco, ela se esforçou para encontrar palavras que não explodissem em lágrimas, e nisso ela não teve sucesso. Então ela deu uma pequena série de acenos, está tudo bem, para onde estamos indo é por aqui, estou de plantão na recepção, mas prometo que volto mais tarde. Neia olhou para a porta, era de construção sólida de carvalho, esculpida com desenhos intrincados de fontes rompendo a terra, altas montanhas atrás e belos seres alados em voo. O que tem aqui? Ela perguntou em voz baixa. Paraíso. A enfermeira disse com um pequeno sorriso. A porta se abriu, e Neia não ficou desapontada. Ela correspondia totalmente à sua descrição. Havia pequenas colinas ondulantes de grama verde perfeita, riachos onde a água corria, cortando canais na terra, balbuciando suavemente sobre pedras lisas, pequenas árvores balançavam ao vento, e uma luz quente lançada sobre o chão. Não estamos dentro de casa? Neia perguntou. Sim, este é o fruto dos esforços de Sua Majestade, venha comigo. Ela disse a Neia e entrou. Você pode deixar seus sapatos perto da porta. A enfermeira disse suavemente, e Neia tirou suas botas e as colocou de lado. Venha, vamos encontrar um espaço que você goste. A enfermeira disse, acredito que Pestônia virá vê-la pessoalmente em breve, mas vamos deixá-la confortável primeiro. Se você diz. Neia disse incerta enquanto enrugava os dedos dos pés sobre a grama novamente. Arvintar. Skana limpou rapidamente e estava pronta antes de Lacuse usou o mesmo CZ. Sua energia estava alta e alimentada por ansiedade, raiva, frustração, e pode-se dizer, medo absoluto. Ela estendeu a mão para trás e puxou sua faca. Era a que Neia havia pegado e colocado de volta no lugar errado para esconder o que ela tinha feito.
Scana não conseguia tirar os olhos dela. Toda vez que ela aguardava, ela puxava e olhava para ela mais uma vez, amaldiçoando a si mesma por não ter dito nada antes. Ninguém sabia que ela sabia, e ela não iria revelar, exceto talvez para Neia quando a chance de falar surgisse, em particular, e isso, que ela nem sabia dizer quando, amanhã, uma semana, um mês, na velhice delas, supondo que uma ou ambas chegassem a isso. Uma batida veio na porta e ela guardou a faca novamente e foi abrir. Cesê estava lá, então ela se afastou e deixou a empregada demônio entrar. Oi. Foi tudo o que ela disse. Oi, disse Cesê em resposta. Onde está Laquius? Scana perguntou. Não muito tempo atrás de mim. Cesê respondeu. Entendo. Scana respondeu. Ok, perguntou Cesê. Você está? Scana perguntou, mas poderia ter dito com mais precisão que estava retrucando. Não. Cesê respondeu em seu tom monótono de sempre. Scana olhou para ela surpresa. Sério? Scana perguntou. Ela é uma amiga. Cesê respondeu, como se isso fosse resposta suficiente, e resposta suficiente era. Obrigada. Scana disse, ela foi sincera no que disse, mas seu tom estava mais próximo do de Cesê do que do seu próprio. Outra batida veio na porta. Cesê escolheu agir enquanto Scana se perdia em pensamentos, e abriu a porta para admitir Laquius. A aventureira entrou e não perdeu um único fôlego. Estamos todos prontos para ir? Sim, mas por onde começamos? Scana perguntou. Temos duas opções. Laquius disse enquanto ia ao banheiro e pegava o frasco do balcão. A primeira é que podemos ir até onde isso é feito. Não sou de arriscar, mas aposto que não são produzidos em massa. O acabamento é muito fino, é um material de alta qualidade. E não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que aqueles que o fizeram podem nos dizer de quem é o perfume que normalmente vai aqui. E a segunda opção? Scana perguntou pensativamente. Vamos procurar o veneno primeiro. Existem apenas alguns lugares onde esse tipo de cicuta cresce, e tenho certeza de que se encontrarmos isso, também encontraremos o envenenador. Laquius disse com profunda confiança em seu tom de voz. Ambos. Cesê sugeriu. Ok, então temos três opções. Laquius disse com um encolher de ombros, mas o que quer que façamos, vamos fazer agora. Quero voltar aqui para informar Neia que encontramos seu assassino, seu suposto assassino. A aventureira loira e esguia estremeceu. Sabe, ela disse pensativamente, como uma aventureira, eu sempre estive preparada para morrer violentamente, uma espada no estômago, um veneno de algum monstro perigoso, uma massa na cabeça, uma série de coisas. Eu sei que vocês nunca estiveram nessa linha de trabalho, mas vocês eram soldados, lutadores, aqueles que queriam matar todos vocês não eram diferentes. E há um tipo de integridade nisso, aquele que quer que você morra, mostra a você sua intenção e você pode lutar contra isso, suas habilidades e capacidades podem deixá-lo prevalecer, mas isso? Isso? Ela perguntou com desgosto enquanto segurava o frasco de toxina. Não há nada decente ou honesto nisso. Como você se prepara para ir por esse caminho? Honestamente, se eu não soubesse mais nada sobre Neia Baraja, eu iria querer derrubar esse envenenador só por ser um envenenador. Tudo que Scana conseguiu fazer foi concordar, entorpecida. Quem vai para onde? Ela perguntou abruptamente. Preferência? Laquius perguntou. Qualquer um que tenha mais probabilidade de me deixar machucar alguém. Scana disse enfaticamente. A região da cicuta então. Laquius disse, não é muito longe do que sobrou de Kami Miyako. Cesê e eu iremos encontrar o perfumista. Laquius tinha um sorriso malicioso no rosto. Não era algo que Scana estava acostumada a ver ali, mas, combinava, naquele momento. Tudo bem, irei para a cidade quando terminar. Nos encontraremos na praça principal no centro da cidade com nossos resultados, e se um de nós não estiver segurando uma cabeça decepada, presumo que saberemos onde conseguir a que queremos depois que terminarmos. Scana disse cruelmente. Aposta segura. Cesê disse em um tom monótono que escondia uma raiva latente, um mar dela que Scana e Laquius só conseguiam detectar através de uma exposição considerável à empregada demônio. Então abra os portais. Scana disse. Pronto. Laquius respondeu, e removeu os pergaminhos que precisava. Um momento depois, o trio trocou olhares. Cesê estendeu a mão e tocou a mão de Scana. Foi um gesto físico raro,
e chamou a atenção total de Scanna: capture primeiro, mate depois. Ela disse em um tom monótono severo, e depois que isso foi reconhecido, as três deram um passo à frente e caminharam pelos buracos na realidade que as levaram para seus respectivos locais. Fora de Kami Miyako. Lakius olhou para os muros em ruínas da outrora grande cidade. Ainda havia grandes buracos do cerco recente, os escombros nem tinham sido removidos da maior parte, o portão estava fora das dobradiças e jogado para o lado como se tivesse sido jogado por um gigante. A cidade tinha, simplesmente, visto dias melhores. Bem, este lugar já pareceu melhor. Lakius disse secamente. Um vento soprou da direção oposta, e Lakius franziu o nariz, cheirava melhor também. Cesê deu de ombros. Decisões estúpidas geram finais ruins. Sim. Lakius respondeu. Esperemos não ter que lembrar muitas pessoas disso antes do fim do dia. Cesê não respondeu a isso, não com palavras. Em vez disso, ela simplesmente sacou sua arma mágica e caminhou em direção às ruínas do outrora poderoso portão. Lakius estava apenas um quarto de passo atrás dela quando ela começou a se mover. Entrar na cidade foi preocupante. Prédios estavam destruídos, a maioria deles tinha pelo menos um buraco aberto. Embora alguns moradores e empreendedores tivessem conseguido pelo menos cobri-lo com um pano para manter o frio do lado de fora, enquanto ela tinha certeza de que a empregada demônio não sentia nada, Lakius sentiu um calafrio terrível. Não era intolerável, mas era tudo menos confortável. Cesê, posso fazer uma pergunta sem ofender? Lakius perguntou enquanto caminhavam pelas ruas decadentes, sujas e em ruínas da outrora grande capital. Pergunte. A empregada demônio disse categoricamente. O rei feiticeiro, ele está punindo essas pessoas? Lakius perguntou em um certo desconforto e descrença com suas próprias palavras. Como? Cesê perguntou enquanto olhava ao redor. Estive em Ikari, estive em Wheaton, estive em várias cidades e vilas ao longo do caminho quando estava viajando para o Sínodo depois do fim da guerra. Lakius disse, então ficou em silêncio ao ver uma criança perseguindo um rato. Sim, Cesê perguntou. E em todos eles? Lakius cerrou o punho em frustração, ela o abriu e fechou novamente várias vezes e rangeu os dentes. Eu vi melhor do que isso. Ela disse enquanto Cesê olhava para ela em silenciosa expectativa. Eu lutei pelo rei feiticeiro em Prate, vou falar por ele no sínodo, eu lutei por isso. Ela perguntou enquanto acenava com a mão para um grupo de camponeses reunidos em volta de uma fogueira. Nos outros lugares, ele ajustou o clima diretamente sobre as vilas para que as pessoas ficassem aquecidas, ele fez com que os suprimentos de grãos capturados fossem devolvidos para que as pessoas não morressem de fome. Seus sacerdotes e paladinos vermelhos viajam para esses lugares e fornecem cura, e eu até vi mortos-vivos trabalhando como operários em alguns lugares, mas aqui? Aqui você pensaria que a guerra acabou esta manhã, o inverno só vai piorar. Quantas pessoas vão congelar até a morte ou passar fome quando isso acontecer? Lakius perguntou com uma voz agitada. Eles fazem isso sozinhos, disse Cesê com seu jeito abrupto de sempre. Mas a guerra acabou. Lakius disse em uma voz que era quase um apelo, porque eles estão sendo punidos, eles estão quebrados. Ela disse tristemente enquanto olhava para um homem com um braço faltando. Ele estava encolhido contra uma parede nos restos de um uniforme militar da teocracia. Ela chamou sua atenção, e viu reconhecimento nisso. Ele se levantou o mais rápido que pôde e saiu correndo como se estivesse em uma debandada novamente, seu lamento de terror desaparecendo à distância. Ela se perguntou se seus pés doíam. Ele tinha apenas uma bota, e ela estava muito gasta e desfiada. Com a reação dele, ela imaginou que ele estava em Kedin, ou em Prate. Qualquer uma das duas coisas era possível, mas agora ela nunca saberia. Ele poderia ter sido curado, recebido roupas quentes, recebido tratamento em algum lugar, algo assim. Ele ainda precisa ser punido, forçado a viver daquele jeito? Ela apontou para onde ele estava agachado contra a parede. Uma bolsa militar esfarrapada estava abandonada. Várias crianças sujas correram para ela e despejaram seu conteúdo. Elas lutaram pela chance de pegar seus escassos pertences enquanto a chance estava lá. Escasso, pelo que Lakius viu, era uma palavra generosa, restos de roupa, uma bolsa de água que já tinha visto dias melhores, um saco aberto revelando carne podre e queijo mofado.
que elas ansiosamente pegaram e enfiaram na boca tão felizes como se estivessem comendo doces. Eles fazem, não fizeram. Cesê esclareceu. Espera, você quer me dizer que essa pilha de ruínas purulentas está recusando ajuda? Laqueus disse completamente indignada. Cesê assentiu severamente. Eles matariam seus filhos para manter sua fé. O rosto de Laqueus ficou branco como um lençol, e sua memória voou de volta para o dia de sua própria escolha fatídica, quando sua preciosa irmãzinha Queno tinha descoberto seu rosto e revelado seus olhos de vampiro. A visão dela parada ali com seus braços abertos para ser abraçada ou morta assombrava Laqueus ainda, e a assombraria até o dia de sua morte. Não porque ela poderia ter matado sua irmã, para ela a escolha, embora gritante, não era nem mesmo uma escolha. O que a assombrava era o quão gravemente ela deve ter ferido sua irmã repetidamente, que Queno sentia que era provável, até mesmo quase inevitável. Era um pensamento impossível, mas aqui enquanto ela olhava ao redor para a sujeira, o tremor, a fome, os feridos no corpo e na mente, ela percebeu algo absolutamente horrível. Ela mal encontrou fôlego para dar voz a isso. Por Deus, eles devem estar loucos, todos eles, completamente loucos. Ela disse tão suavemente que a própria Cesê mal conseguiu ouvir. Sim? Ela perguntou. Eles sacrificariam não apenas suas próprias vidas, mas as vidas e o futuro de seus filhos, para o quê? Passarem algum teste de seus deuses, para agradar seus deuses. Eu simplesmente. Eu não posso. Laqueus disse, igualmente estupefata e horrorizado. Enquanto caminhavam, elas passaram por um mendigo que estava reduzido a pouco mais que pele e ossos. Comida, por favor. Ele disse roucamente. Laqueus abriu sua capa de viagem, agachou-se ao lado dele e enfiou a mão na mochila, claro. Ela disse com uma expressão triste no rosto. Ele olhou grato para a mulher abastada, até que seus olhos caíram no conteúdo da mochila e ele viu uma cópia do livro da Justiça Negra. Seus olhos ficaram cheios de ódio. Não. Afaste-se de mim. Ele rosnou e tentou cuspir no rosto de Laqueus. No entanto, ele não estava em condições de fazer isso muito bem também, e a maior parte simplesmente caiu em sua ruína de barba. Vá embora, servo do mal. Ele agitou seus braços finos e tentou cuspir várias vezes. Eu te mataria se ainda tivesse minhas forças, apenas me deixe em paz. Prefiro morrer do que levar seu mal para o meu corpo. Laqueus limpou um pedaço de cuspe do rosto que tinha conseguido preencher a lacuna entre eles. Ela ficou em silêncio, fechou sua mochila, deu um passo para trás do olhar odioso, então se virou e foi embora. Cesê andou com ela. Então eu não sou mais a heroína da humanidade, pelo menos não aqui. Ela disse. Não. Cesê disse, não aqui. Nenhum curandeiro? Ela perguntou a Cesê. Nenhum. Cesê respondeu. E quanto aos bens comerciais? Ela perguntou. Poucos, apenas artesãos. Cesê respondeu. Esse distrito está intacto? Laqueus perguntou, surpresa. Poupado. Cesê respondeu em um tom casual e monótono. Elas caminharam silenciosamente por um longo tempo, passando por casas queimadas e casas sendo despojadas de coisas para as pessoas queimarem para se defenderem do frio do inverno. Algumas crianças estavam correndo pela rua carregando uma porta intacta. Pareciam ter acabado de encontrar um tesouro, talvez tivessem. Você sabe para onde estamos indo, certo? Laqueus perguntou enquanto olhava ao redor para o ambiente devastado e desconhecido. Cesê assentiu levemente. Como? Perguntou Laqueus. Não importa, apenas siga. Cesê respondeu. Elas chegaram à praça principal. A forca ainda estava intacta. Laqueus gesticulou para ela. Eu não estava aqui quando os enforcamentos aconteceram. Quantos? Muitos. Ela respondeu novamente. Eles mereciam isso? Perguntou Laqueus. Você viu Feron? Você viu Iton? Cesê perguntou. A pergunta era retórica. Laqueus empalideceu novamente. Retiro a pergunta. Ela disse suavemente. Conforme andavam mais, a cidade começou a melhorar, com menos buracos nos prédios e prédios maiores. As pessoas que passavam por aquele distrito para tratar de seus negócios estavam um pouco melhor vestidas, mas era prontamente aparente que elas também já tinham visto dias melhores. Laqueus ficou tensa quando passaram pela parte da cidade onde os escravos eram vendidos. Ainda havia plataformas intactas,
Algumas ainda tinham correntes presas onde os escravos eram posicionados de várias maneiras para se exibirem aos compradores. Cesê se moveu um pouco mais para perto de Laqueus, foi um gesto pequeno, significou muito. Elas passaram em silêncio pela área. Laqueus não se preocupou em comentar sobre os respingos de sangue que ainda manchavam as pedras. A violência cometida ali seria descrita por 1000 anos e lembrada por toda a vida por pessoas para quem uma vida inteira era um conceito risível. Eventualmente elas chegaram bem fundo na cidade. Este era o coração do governo deles. Laqueus disse calmamente: parece tão normal, eu estava esperando algo diferente. O mal veste belas vestes. Cesê disse desdenhosamente. Ela seguiu em frente. Laqueus quase não percebeu quando ela parou para deixar seu olhar permanecer na casca do prédio. Um governo ainda existia aqui, e era tão estúpido quanto o último, não duraria, disso ela tinha certeza. Ela correu para alcançar Cesê, e eventualmente, elas se viram saindo da área governamental e indo para o Distrito das Artes. Esta era a única área da cidade que estava quase completamente intocada. O lugar onde livros e artesanatos finos eram feitos e vendidos, antigamente, era a parte mais rica da cidade. Ainda era, só que a parte mais rica de Kami-Miyako agora tinha um significado muito diferente do que tinha há não muito tempo. As portas estavam intactas e as pessoas que trabalhavam lá ainda tinham roupas intactas. As ruas não eram exatamente limpas, mas não havia crianças perseguindo ratos e eles até viram alguns guardas com armaduras e armas intactas. Mas nenhum usava o antigo símbolo da extinta teocracia Slane. Elas verificaram as janelas e placas enquanto caminhavam, e eventualmente chegaram a uma indicando que era de propriedade de um fabricante de vidro. Laqueus entrou primeiro com Cesê a tiracolo. Mesmo com as lojas neste quarteirão indo, o lugar parecia estar indo muito bem. Bom dia, senhor. Laqueus disse enquanto avistava um velho atrás do balcão. Ele era o mais enrugado possível, com mãos de aparência dura para sua idade evidentemente avançada. Sua cabeça era calva, exceto por alguns fios de cabelo grisalho, e ele estava bem barbeado, uma raridade agora na cidade. Você não é daqui. Ele disse enquanto colocava as mãos no balcão e se inclinava para a frente. Espere, como você sabia disso? Laqueus perguntou, incrédula com a conclusão rápida. Não há mais dias bons em Kami-Miyako. O velho disse sarcasticamente. Verdade. Cesê disse indiferentemente. Laqueus meio que esperava que ele a encarasse, mas ele não o fez, ele deu de ombros. Bem, você está certo, nós não somos daqui, mas estamos procurando por algo que achamos que pode ter sido feito aqui. Ela disse com uma voz esperançosa. Você quer que eu identifique algo para você, hein? Bem, acho que posso fazer isso, vai custar caro, no entanto. Ele disse, mordendo o lábio com alguma ansiedade evidente. Laqueus não era estúpida. Ela imaginou que ele estava ansioso por cada moeda que pudesse conseguir, mesmo que estivesse indo bem em comparação aos outros. O que você tem? Ele perguntou. Estas estão boas? Laqueus perguntou e colocou 3 moedas de ouro do reino feiticeiro em seu balcão. De jeito nenhum. Ele disse categoricamente. Mas, é ouro, ela disse, estupefata. Sim, dos mortos-vivos que destruíram nosso país e nossa cidade. Ele disse, frustração evidente em sua voz. Mas, Laqueus disse e então fez uma pausa enquanto batia a mão no balcão, escondendo as moedas. Não tem mas, moça. Ele soltou um suspiro lento e se acalmou. Escute, tenho certeza de que você não veio aqui só por qualquer coisa, mas não posso pegar essas moedas, não posso usá-las. Não tem ninguém em Kami-Miyako que pegaria todas essas 3 em troca de um balde e um cuspe quente, entendeu? Eu, não posso, usá-las, mesmo tendo essas moedas, poderia fazer com que algum agitador se voltasse contra mim. Então onde eu estaria? Morto em uma vala. É onde? Tem mais alguma coisa? Ele perguntou. Não, disse Laqueus. Então eu não sei de nada. Ele disse. Cesê começou a levantar sua arma. Apenas para Laqueus lançar sua mão para fora e pegar o topo, ela segurou sua mão no lugar. Cesê abaixou a arma novamente. Espere, ela disse enquanto o desinteressado lojista se impedia de caminhar para sua sala de trabalho nos fundos. O quê? Ele perguntou. E se lhe dermos outra coisa, algo mais valioso? Laqueus perguntou pensativa. Isso é muito gentil da sua parte, moça, mas o velho Vepir aqui é um pouco mais velho que você para isso.
Ele riu quando sua piada fez a aventureira adamantite corar. Não, não foi isso que eu quis dizer, e se lhe dermos uma chance de recomeçar, uma nova loja, novos equipamentos, um novo local, sua escolha, qualquer lugar do Império Feiticeiro. Laquius disse, e isso acendeu um brilho em seus olhos. Você consegue fazer isso? Ele perguntou. Eu posso. Ela disse, eu ofereço minha garantia pessoal de que se meu patrocinador não apoiar minha oferta de compensação, então eu, do meu próprio bolso, garantirei que minha promessa seja cumprida. O que diabos é tão importante? Ele perguntou em choque. Isto. Laquius disse e tirou o frasco de perfume de vidro ornamentado, e o colocou no balcão. Eu quero saber quem fez isso e para onde foi. Bem, isso é fácil, esse é o meu trabalho. Ele disse, mas por que você está me procurando tanto? A arma de Cesé foi erguida novamente, muito mais rápido do que Laquius conseguia mover a mão para impedir o movimento, o cano apontado diretamente para o rosto dele. Ele talvez não soubesse qual era a arma dela, mas tinha certeza de que era uma arma, e ficou paralisado onde estava. Apenas suas entranhas se moviam, e decidiu que, se vivesse, pediria um novo par de calças para ser incluído na barganha. Espere, Cesé. Laquius disse suavemente. Cesé esperou, mas mesmo através do rosto frio e indiferente que ela exibia, Laquius pôde detectar que ela não estava feliz com o que havia acontecido com Neia e sua esposa, e ela estava ansiosa por vingança. Então, esse é seu trabalho, é primoroso. Laquius disse enquanto elogiava Vepir. Sim, obrigado. Ah, ela pode não apontar essa coisa para mim? Ele perguntou enquanto sua respiração acelerava com o medo. Cesé? Laquius perguntou, e a empregada demônio abaixou a arma relutantemente. Minha camarada aqui parece ter se precipitado, acho que devo explicar. Uma garrafa, assim como esta, foi usada para conter veneno. Esse veneno foi usado em uma tentativa de assassinato da Papa da Justiça Negra. Você sabe, Neia Baraja, a mulher que não responde a ninguém, exceto ao próprio rei feiticeiro. Vepir olhou, e sentiu, como se pudesse cair ali mesmo. Ela morreu? Ele perguntou surpreso, pensando que tinha um problema muito grande em mãos enquanto fazia a pergunta. Não, por uma feliz coincidência, se você quiser chamar assim, a tentativa falhou e eles mataram a esposa dela. A voz de Laquius ficou muito fria enquanto ela explicava a situação. Você fez isso, você disse? Ela perguntou novamente, e colocou delicadamente no balcão. A ameaça estava fortemente implícita, mas não falada diretamente. Bem, sim, mas eu fiz isso para conter perfume, não veneno. Vepir disse defensivamente. Bem, ele continha veneno. Agora, não acredito que você tenha tido alguma participação nessa mudança de conteúdo, mas você sabe onde essas garrafas vão? Quantas você faz? Ela perguntou. Cerca de 100 por ano. Ele disse, e o rosto dela caiu. Mas cada lote é um pouco diferente, então posso dizer para onde isso provavelmente foi, e posso reduzir a lista para cerca de uma dúzia de candidatos. Vepir disse de forma insinuante. Melhor, mas ainda são muitos. Ela disse, e Cesé casualmente acariciou sua arma de fogo. Bem, a maioria deles está morta, essa tentativa foi recente, então, a menos que tenham comprado há muito tempo, vai ser só um momento. Ele disse e alcançou debaixo do balcão e tirou um livro. Ele começou a folhear páginas uma após a outra enquanto o suor escorria por sua cabeça calva. Ah, aqui vamos nós. Ele disse quando chegou à página correta. Ele abaixou o dedo por todo o seu comprimento e então em um pedaço de papel solto ele escreveu as informações daquela pessoa. E então fez o mesmo com mais duas. Ele o entregou a Laquius, que o pegou bruscamente de suas mãos e o examinou. Esses são os únicos 3 que ganharam isso de mim no último mês, que também ainda estão vivos. Você encontra aquele que não tem o frasco, você encontrou aquele que foi e desperdiçou um perfume perfeitamente bom. Ele disse confiantemente. Obrigada. Laquius disse sinceramente, quando tudo isso acabar, ou antes, se eu puder, enviarei alguém para ajudar você a se mudar, escolher para onde você quer ir antes de chegarmos. Ela disse apreciativamente. Vocês só tomam cuidado aí fora, tem muita gente desagradável por aí. Vepir disse e deu um pequeno aceno enquanto elas saíam da loja e a porta se fechava atrás delas. Ele enxugou a testa e disse suavemente, ufa,
com certeza tem gente assustadora nesse mundo. Ao sul de Kami Miyako. Skana saiu do portal e foi para a grama seca. Ela olhou ao redor e sorriu. Havia pessoas, não muitas, mas algumas, e elas estavam indo para a floresta não muito longe de onde ela estava. Elas não a tinham visto, não havia muitas boas razões para ir até lá, pelo menos nenhuma razão que se encaixasse nelas. Elas obviamente não eram caçadoras, não com a falta de arcos ou outros equipamentos de caça. Ela esperou, eles estavam de costas para ela, então não tinham visto nada. Era trivialmente fácil para o líder da Justiça Negra e ex-batedor segui-los sem ser visto. Ela repassou as opções em sua cabeça. Eles eram pessoas de aparência violenta, mas como aquela que matou Browning em combate individual, e aquela que teve uma mão em matar Remédios Custódio, ela tinha certeza de que, por melhores que fossem, ela era melhor. Isso significava que ela tinha escolhas, ela poderia matar todos eles? Satisfatório, mas ela não ganharia informações. Desabilitar todos eles? Possível, mas ela não tinha certeza de que nenhum deles daria um alarme. Proteja-os um por um, começando de trás para frente? A remoção de sentinelas era muito enfatizada para os batedores, e isso era a mesma coisa ou quase. Ela estava ficando brava. Ela observava o jeito como eles se moviam, era desleixado, arrogante, e todos estavam bem alimentados, 5 deles. Não havia como em sua mente ela conseguir ver que eles poderiam estar tão bem alimentados quanto estavam em comparação com outros sem alguns negócios realmente sujos ou alguns laços realmente importantes com pessoas poderosas, ou ambos. Foda-se. Ela disse suavemente para si mesma e esperou até que eles chegassem a uma clareira que lhe deixasse espaço suficiente para se movimentar. Um deles saberia o que ela precisava, o resto não tinha utilidade. Assim que eles estavam perto da borda da clareira, Skana se revelou. Tosse, tosse, uma tosse muito grande. Ela disse com desprezo, nem se incomodando em fingir que a tosse era real. Eles se viraram em choque para vê-la parada atrás deles. Skana não era tão alta, não mais que um pouco mais alta que a própria Neia, mas ela estava bem tonificada por seu tempo em treinamento e combate. Seu cabelo ruivo estava mais baixo do que costumava ser, mas não muito. Ele balançava livremente atrás dela enquanto ela entrava na clareira do esconderijo. Seu único olho verde brilhava forte mesmo na sombra da cobertura de árvores. Antes que pudessem falar, ela falou. E enquanto ela falava, eles se espalharam. Oh, bom, uma luta. Skana pensou alegremente. Não vou perder meu tempo do jeito que vocês desperdiçaram suas vidas. Não importa o que estejam fazendo aqui, não é caça. Vocês são bandidos, ou vocês têm uma gangue ou um esconderijo aqui e eu não me importo com nenhum dos dois. Skana disse sem rodeios, confundindo-os com essa declaração. Eu me importo com uma coisa e somente uma coisa. Qualquer um que me diga o que eu quero saber pode viver, todos os outros são descartáveis. Ela disse com um tom duro na voz. Uma grande figura de barba preta que estava no centro da formação deu um passo à frente. Você acha que pode matar todos nós 5, garotinha? Ele perguntou ironicamente. Absolutamente, eu matei Browning em combate individual, ajudei a matar Remédios Custódio, sou a vice-comandante da Justiça Negra, um dos 100 acompanhantes de Tinamok, ajudei a queimar Vemark e derrubar Oburns. Matar todos vocês não é mais difícil do que limpar minha bunda, a única diferença é que minha bunda está mais limpa. Meu nome é Skana Baraja, esposa de Neia Baraja, e você falará ou morrerá. Enquanto ela falava, eles congelaram. O maior bandido parou em descrença. Ele, e eles, olharam mais de perto para ela, como se comparassem sua aparência com aquelas histórias que ouviram sobre várias figuras na guerra. Você está no comando, certo? Ela perguntou, e ele assentiu sem pensar. Skana tinha seu arco pronto e disparou 2 flechas em rápida sucessão, colocando uma flecha nos olhos de 2 bandidos e os fazendo cair de costas. Ela já estava avançando enquanto eles processavam o que tinha acabado de acontecer. Eles eram mais lentos de corpo e mente do que ela, e sua espada já estava em mãos. Homens violentos não se assustam facilmente, a morte é uma companheira constante, mas não é sempre que se encontra um agente do Deus da Morte em batalha, e isso os tira consideravelmente do jogo. Quando o que está em jogo é vida ou morte,
O jogo de alguém nunca pode estar fora. Skana chutou o grande e largo bandido no joelho com sua bota com ponta de oricalco, quebrou o joelho dele, não a bota. Ele caiu, dobrando-se para um lado com um grito enquanto agarrava a parte ferida. Os dois restantes eram mais magros, menores, e tinham acabado de perder seus 3 companheiros. Eles atacaram desesperadamente, movidos pela última gota de coragem em seus corpos. Eles se moveram para tentar derrubá-la por meio de esforço imprudente sozinho. Suas espadas foram altas para tentar golpes acima da cabeça, pescoço ou ombros dela. Patético. Ela pensou. Seu braço da espada era um borrão enquanto ela se abaixava, girava e trazia sua espada até o meio do braço do primeiro homem. E então, quando ela os passou no giro, completamente sobre sua cabeça e então para baixo no pulso do segundo, quando ela completou o movimento, ela estava além de onde eles ainda estavam tropeçando para frente e ela assumiu uma posição lateral observando-os tropeçando para frente e gritando enquanto procuravam por suas peças perdidas. Ela fungou com desprezo e voltou para eles. Eles não estavam prestando atenção ao resto do mundo. O primeiro que ela matou levou uma espada nas costas. O segundo que ela matou levou na parte de trás da cabeça. Ele viveu o suficiente para ver a lâmina saindo de sua boca. Seu antigo líder ainda estava chorando no chão. Ele tinha visto o que tinha acabado de acontecer com seu povo. Terror e dor enchiam seus olhos enquanto a grama e as folhas estalavam sob os passos da esposa do Avatar da Morte. Ela pisou no outro joelho dele. Ele quebrou. Ele mordeu com tanta força que espuma começou a sair dos seus lábios. Você acredita em mim agora? Skana perguntou enquanto caminhava ao redor do corpo dele. Eu te fiz uma pergunta. Ela disse, preciso fazer seu cotovelo depois? Seu olho brilhante era selvagem e violento, e despejava ódio nele como se fosse ácido queimando. Ele assentiu aterrorizado. Quero saber onde o veneno à base de cicuta é feito, ou quem o vende. Diga-me o que quero saber, e prometo em nome da esposa que amo, que você viverá, que morrerá velho. Daqui a muitos anos, você pode até ser cuidado por uma mulher muito bonita. Não sei sobre isso, mas você morrerá velho. Skana disse firmemente. Então jure. Ele balbuciou, ainda se contorcendo no chão, tentando se afastar dela, mas falhando. Ela colocou a bota no externo dele e aplicou pressão. Eu, Skana Baraja, juro pela vida da minha esposa, Neia Baraja, que vou deixar você viver se você me disser o que eu quero saber. Vou garantir que você não morra de nada além de velhice. Em nossos nomes, eu juro. Skana disse formalmente. Ele suspirou. Tudo bem, eu vou te dizer. Bem no fundo da floresta aqui atrás, tem uma cabana. É quase impossível encontrar se você não sabe onde fica exatamente. A garota que mora lá, ela cultiva e faz essas coisas. Eu posso te levar até ela, tudo bem? A voz agonizante do bandido parecido com um urso estava desesperada. Cure meus joelhos. Você tem que ter uma poção de cura, certo? Me cure, e eu te levo até ela. Por favor, você tem que. Dói tanto. Ele arqueou as costas com a dor, apenas para ela pressionar de volta para baixo com seu pé calçado com bota. Skana fingiu pensar sobre isso. Tudo bem. Ela disse, acho que isso tornaria mais fácil, mas primeiro isso. Ela disse, e se moveu para um lado dele. Ela o rolou de bruços, provocando outro grito de dor quando seus joelhos atingiram o chão diretamente. Ela agarrou seus braços e os puxou para trás das costas. Ela amarrou seus pulsos firmemente com um pedaço de corda que ela tirou de sua mochila. Ele estava choramingando de dor, ela não se importou. Quando isso foi feito, ela se levantou e pegou uma poção, derramou sobre o corpo dele, e um momento depois, a dor e o ferimento obviamente desapareceram. Levante-se. Ela disse, e ele gradualmente foi subindo até os joelhos, depois até os pés. Agora, lidere o caminho. E tenha isso em mente, se você tentar me levar para um acampamento de bandidos, não importa se você tem 10, 20 ou 50 deles, porque eu sou a leoa, e você é o maldito cervo, entendido? Ela perguntou. Ele assentiu em silêncio e andou para frente. Eles entraram no meio da floresta novamente e deixaram os corpos na clareira para trás. Posso pelo menos pedir alguma coisa, sem levar uma espada na garganta? Ele perguntou depois de alguns minutos. Skana ficou irritada, mas não vendo mal algum, ela disse, tudo bem, pergunte. O que fizemos que trouxe você atrás de nós?
Ele perguntou, mistificado, eu acredito que você é quem diz ser, mas, somos apenas bandidos comuns, e daí? Ele parou de falar quando sentiu a raiva renovada dela crescendo atrás dele. Você realmente quer saber? Scanna perguntou. Ele assentiu, se meu dia vai ser tão ruim assim, é melhor saber o porquê. Ele respondeu. Tudo bem, alguém usou um veneno de cicuta para tentar assassinar minha esposa, eu me apeguei a ela, como você pode imaginar. Scanna disse com sarcasmo mordaz, mas, como aconteceu, eles a perderam, eles me mataram em vez disso. Ela disse sem rodeios. Mas você está. Ele começou a gaguejar. Viva? Sim, melhorei. Scanna disse cruelmente. Ela podia ver o nervosismo dele aumentar, o que era bom para ela. Ele ficou em silêncio pelas próximas 2 horas, a floresta estava ficando cada vez mais densa, mais escura, estava muito funda agora, sombras eram projetadas em todos os lugares em plena luz do dia, mas isso não era nada para a batedora veterana, e se sua presa tropeçasse um pouco, ela não estava com vontade de dar a mínima. Finalmente eles chegaram a uma encosta, várias pedras se projetavam dela, este é o lugar. Ele disse. O que você está tentando fazer? Scanna retrucou. Nada, eu juro, vê aquelas pedras ali, aquelas com aquele arbusto grande entre elas? Ela assentiu. Sim, o que devo notar naquele ponto? Ela perguntou. Aquele arbusto sai, esconde uma porta sob as pedras, pintada para parecer uma encosta, e aquela encosta não é uma encosta, é uma cabana. Ela cobriu com terra e plantou grama e outras coisas por toda parte. Agora parece uma colina normal, mas ela tem um lugar legal lá. Ele disse fervorosamente. Scanna ficou surpresa com o que ele disse, ela olhou mais de perto. Agora que ele tinha dito isso, o formato da colina estava ligeiramente diferente, ela raramente via linhas retas na natureza, mas se olhasse de perto, ela pensou que poderia detectar o formato dos ângulos no topo da colina onde o telhado deveria estar. Tudo bem, eu acredito em você. Scanna disse, ela estará lá? Íamos vê-la, então acho que sim. Ele disse nervosamente. Entendo, quem é ela, o que ela é e do que ela é capaz? Scanna perguntou, colocando a ponta da espada nas costas dele. Ele fedia medo, ela é apenas uma mestra em venenos, até onde eu sei, nunca a vi fazer mais nada. Sua voz não havia perdido a ansiedade, e quando a ponta da espada pressionou levemente, ele colocou o cheiro de amônia no ar. Scanna ignorou isso. Tudo bem, eu acredito em você, disse Scanna. Ele suspirou aliviado. Então você me deixa ir agora? Ele perguntou. Deixar você ir? Scanna perguntou curiosamente, quando eu disse isso. Eu disse que você teria permissão para viver, e morrer de velhice, eu nunca disse nada sobre deixar você ir. Ele mal teve tempo de entender o que ela queria dizer quando ela o atingiu na nuca com o punho da espada e o roubou da consciência. Nazarick. Burla acordou, balançou a cabeça, estava com uma dor de cabeça horrível, olhou ao redor, não tinha ideia de onde estava. Parou de olhar quando viu uma linda camponesa sentada em uma cadeira bem na sua frente, foi quando notou as correntes em seus pulsos. Ugh, onde estou? Ele perguntou. Qual é a última coisa da qual você se lembra? A adorável garota perguntou gentilmente. Eu estava levando uma mulher que dizia ser Scanna Baraja para ver, uma amiga minha, levei uma pancada na cabeça, foi isso, agora, você pode me dizer onde estou? Ele perguntou novamente, e quem é você? Ele perguntou enquanto a olhava, seu rosto caiu sobre os seios dela. Bem, para responder à sua última pergunta primeiro, ela disse, meu nome é Vanisa. Ela respirou fundo pelo nariz, como se estivesse cheirando uma flor. Oh, isso é tão maravilhoso, você está tão orgulhoso, não está? De tudo que você fez, eu posso ver, sentir o cheiro de tudo tão claramente, por Deus, eu quase consigo sentir o quão bem você se sentiu toda vez. Ela estava falando, mas não parecia ser para ele. Ele estava preocupado, ela não estava fazendo sentido, nada fazia sentido, ele tentou se mover, as correntes chacoalharam. Ele começou a dizer, mas ela estava caminhando sedutoramente em sua direção, e a parte do seu cérebro que usava o pensamento superior perdeu a discussão com o lado de baixo sobre qual direção o sangue deveria fluir. Posso te beijar? Vanisa perguntou timidamente. Claro. Ele disse arrogantemente,
imaginando que qualquer coisa estranha que estivesse acontecendo poderia muito bem ser divertida. Ela segurou as laterais do queixo dele entre o polegar e o indicador e sorriu luxuriosamente para ele. Ela cheirava como uma mulher nobre, a perfume e lavanda. Ele a queria, fechou os olhos para o beijo. Não, abra-os. Ela disse sombriamente, e quando ele obedeceu, ele se viu olhando para o rosto do pesadelo. O aperto de seus dedos passou de gentil e sedutor. Para estalar seu maxilar, ela pressionou seus lábios nos dele quando ele teve apenas um momento de horror para processar suas presas, olhos selvagens e pele dourada. Os lábios dela cobriram os dele, suas presas os perfuraram e ela os arrancou. Ela deu um passo para trás quando ele começou a gritar em futilidade. Quanto aonde você está, senhor Bandit? Ela começou a rir maliciosamente. Você está em Nazarick, sob meus cuidados pessoais, e é onde, de acordo com sua promessa de Scana, você viverá até ser um homem muito, muito, muito velho, assim como ela disse quando lhe deu sua palavra. Sua risada louca ecoou na sala, e todos os dias pelo resto de sua vida, ele invejou os dois que morreram primeiro na floresta naquela tarde fatídica. Bosques. Quando Scana se livrou do bandido, ela explorou a área ao redor da residência, procurou por armadilhas e alarmes, e não encontrou nenhum. À primeira vista, pareceu estranho, e ela estava preocupada que a mulher que morava lá fosse excepcionalmente boa em colocá-los. Então ocorreu a ela que não, essa dependência de ocultação era sua melhor proteção. Qualquer outra coisa, se encontrada, tornaria a área suspeita. Então foi com grande apreensão que Scana se aproximou da área da residência. Ela se aproximou, rastejando até pressionar-se suavemente contra a parede externa. Enquanto pressionava, ela podia sentir as tábuas de madeira além. Muito do que o bandido havia dito era claramente verdade. Scana esperou, escutou. Ela podia ouvir sons fracos de movimento lá dentro, e tão perto quanto ela estava, ela podia sentir o cheiro fraco de poção sendo feita. Se este não fosse o lugar, Scana estava disposta a comer sua espada. Agora, como derrubá-la, essa era a questão. Ela respirou fundo. Ela tinha descarregado um pouco de sua raiva nos bandidos, mas este era quem tinha fornecido o veneno, sem dúvida a segunda pessoa mais culpada na cadeia de responsabilidade. Normalmente ela queria simplesmente atacar, dar um soco no rosto chocado do responsável e encerrar o dia. Desta vez ela teve outra ideia. Ela foi para o outro lado da casa tão silenciosamente quanto uma brisa baixa sobre as planícies. Ela gentilmente acendeu uma faísca perto da lateral da casa. Ela saltou da pedra e atingiu a parte de trás, seca como tudo estava agora. Não precisou de muito incentivo. Tudo que Scana teve que fazer foi cobri-la contra o vento e soprá-la por um momento. Ela foi para outras duas partes da casa e começou mais duas fogueiras. Quando isso foi feito, Scana correu rápida e silenciosamente para o espaço na floresta além da clareira e subiu em uma árvore. Ela observou primeiro, depois escutou. A mulher estava gritando em choque e medo. Esse medo rapidamente se tornou terror absoluto quando o fogo começou a destruir as madeiras e partes caíram. Alguns momentos depois uma jovem saiu gritando da casa, e feliz, ela ficou na base da árvore onde Scana havia se empoleirado. Scana esperou, saboreando a angústia da criadora de veneno enquanto seu trabalho, sua vida, seu lar eram tirados dela, mas para ela, isso era apenas o começo. Depois que seu terror pareceu ter atingido o pico, Scana pulou, gentilmente se soltando dos galhos, e pousou na frente da mulher. Ela teve tempo apenas de se surpreender quando Scana deu um sorriso cruel, disse, olá, e deu um soco no meio do rosto da mulher. Ela voou para trás, bateu a parte de trás da cabeça na árvore e caiu inconsciente. Neia teria feito isso com muito mais elegância, mas, deu conta do recado. Scana disse em voz alta para si mesma enquanto olhava para o corpo amassado e começou a cortar tiras de seu vestido, que ela usou como cordas para amarrar suas mãos e pés. Demorou 2 horas até que a mulher começasse a recobrar a consciência, ainda grogue. Olá! Scana disse enquanto estava sentada de costas para uma árvore afiando sua espada. Os olhos da mulher se abriram de repente, eram castanhos e muito expressivos. Bonita mesmo, foi o que Scana pensou. Jovem também, uma pena. Me reconhece? Scana perguntou casualmente. A mulher balançou a cabeça. Não? Ela deu de ombros.
Você reconhece o nome Neia Baraja? Skana perguntou enquanto virava a lâmina para afiar o outro lado com sua pedra de amolar. Ah, sim? Ela respondeu hesitante. Bom, isso vai facilitar as coisas. Nós duas sabemos que você é uma envenenadora. Skana disse. A mulher parecia prestes a falar, mas Skana antecipou: minta para mim, e eu corto essa língua fora. Estou irritada com você agora, e se você piorar as coisas mentindo, eu ficarei muito infeliz. A mulher fechou a boca. Inteligente, disse Skana. Ela olhou para Skana com raiva, mas não disse mais nada. Agora, eu tenho apenas uma pergunta: quem comprou o veneno de você? Skana perguntou. Ela permaneceu em silêncio. Caso esteja se perguntando, pergunto por que seu veneno foi usado para envenenar minha esposa, Neia Baraja, mas o assassino errou ela, eles pegaram eu em vez disso, então estou duplamente irritada com todos vocês. Você vê onde eu quero chegar com isso? Skana perguntou. A mulher permaneceu em silêncio. Se você não usar sua língua como orientado, eu a removerei como um apêndice inútil. Vou deixar isso bem claro para você. Eu já sei que você é culpada. O uso de cicuta e a garrafa que é produzida localmente fizeram de você o único candidato. Então eu quero apenas uma informação: quem comprou? Skana perguntou. Garrafa? A mulher perguntou: que garrafa? O veneno estava armazenado em um recipiente muito bonito e ornamentado, um que normalmente continha perfumes caros. Meus amigos já estão a caminho do fabricante de vidro para descobrir quem eram os compradores que ainda estão vivos. Sua única chance de me deixar com seu corpo intacto é a verdade. E agora, o que vai ser? Skana perguntou enquanto se levantava, guardava sua pedra de amolar e se aproximava da garota amarrada. Ela colocou sua espada no olho da mulher. Eu me viro com um olho. Você consegue se virar sem nenhum? Ela perguntou, e a mulher começou a xingar enquanto olhava para baixo. Quando ela ficou sem palavrões, ela suspirou: tudo bem, eu vou te contar tudo.